tema da nossa mensagem nesta noite: a fé que transforma. Eu recebi esse convite do Papi. Tem hora que a gente quer dar uma fugida, mas o Espírito Santo, ele não é contigo. E nós estamos aqui nesta noite, no mover do Espírito Santo. Tudo que eu falar aqui, eu falei, Deus, que não seja eu, mas seja o Senhor falando. Queridos, o desejo do meu coração é que o que sair da minha boca não seja o Jetterson falando, mas seja o Espírito Santo falando. Aquilo que eu falar, o Jetterson humano falar, ele pode não transformar, mas o que o Espírito fala através da minha vida pode transformar. E esse é o desejo do meu coração. E eu creio que se você veio aqui é para você ouvir o Espírito Santo. Quero dizer para você, então, abra o teu coração, deixa o Espírito Santo falar, receba o que o Espírito Santo vai falar, ministrar a tua vida. Primeiro ministrar a minha vida e depois a tua vida. Quero pedir o texto que está em Lucas 8, capítulo 8, 43 e 46. Diz assim: e estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Isso perguntou Jesus. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como foram instantaneamente curados. Então ele disse: filha, a tua fé a curou, vá em paz. Queridos, então estava meditando durante a semana nesse texto, e o Espírito Santo veio falando com a gente. É uma história muito conhecida, todo mundo conhece essa história, que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, mas é uma história que é tão impactante que hoje fala conosco, de uma mulher que tinha uma doença, que tinha gastado os seus bens para ser curada e medicina nenhuma tinha salvado ela ou curado ela. E ela então viu que em Jesus a fonte de cura para aquela enfermidade. Ela viu em Jesus a fonte da cura para a vida dela. Queridos, então Jesus, quando ela toca em Jesus, tinha dele saído o poder, e Jesus perguntou: quem me tocou? Naquela época, uma mulher com hemorragia, ela era excluída pela sociedade. Ela não tinha liberdade de estar no meio do povo, se relacionando com a multidão, ou com a família, ou com pessoas. Então, aquela mulher, pela doença que ela sofria, não era bem vista. Era uma doença que fazia com que ela fosse considerada uma pessoa impura. Não podia estar em público, não podia tocar as pessoas,
não podia se relacionar. Ela sofria desprezo, solidão, não tinha dignidade. Ela não era digna, ela era excluída pela sociedade, porque ela tinha uma hemorragia, ela tinha uma doença, né, que trazia para ela uma condenação, impureza. E, além disso, o físico dela já estava há muito tempo debilitado. Fazia 12 anos essa mulher sofria dessa hemorragia. Mas ela viu em Jesus, que Jesus curava ela. E ela foi até Jesus. E o primeiro tema da minha mensagem nessa noite, o primeiro ponto, ela acessou a sua fé. Queridos, ela falou consigo: se tão somente eu tocar em Jesus, eu serei curada. E Jesus caminhando com uma multidão, passando em determinado lugar, ela falou assim: eu vou até Jesus e vou tocar as vestes dele. Vou tocar em Jesus porque Ele é a minha necessidade. Ele é tudo que eu preciso. Ele é a fonte da minha cura. E essa mulher foi. Uma grande multidão, né, caminhando com Jesus, ela deu um jeitinho, chegou lá e tocou as vestes de Jesus. E na mesma hora ela foi curada. Então ela acessou a fé. Ela teve uma fé tão genuína que nada impediu ela de ir até Jesus. Nada, nem circunstância alguma impediu ela de ir até Jesus e tocar as vestes de Jesus. Ela se arriscou, saiu em público. Antes ela não podia sair. Ela não podia sair em público. E ela deu um jeitinho, saiu, se misturou às pessoas, né? Esbarrou em pessoas enquanto ia pelo caminho. Ela não podia estar fazendo aquilo naquele momento pela sua condição, porque ela não podia sair. Ela estava condenada a ficar num canto por causa daquela enfermidade. E quantas coisas hoje nos condenam, né? Quantas acusações. Mas Deus, Ele é a fonte de tudo. Ele é a fonte da cura. Então não teve obstáculo para ela chegar até Jesus. Mas a fé dela, a sua fé era tão forte que ela agiu pela posição que se colocou. Então Jesus é minha fonte. E nessa fonte eu quero chegar. Então ela se colocou numa posição de fé e foi até Jesus. Fé, queridos, é quando você vê sem ainda ter. A fé é quando você é algo que você não tem. Você vê algo que você não tem. Mas que você tem uma enfermidade, a tua fé é você se enxergar curado. A medicina fala que não tem jeito, mas tem jeito. Se posicione em fé e se veja curado e se veja liberto, né? Creia, se posicione. Você é filho, e quem é filho tem herança. Cura é herança, libertação é herança, salvação é herança. Aquela mulher foi até Jesus e ela foi curada, mas acima de ser curada, ela foi salva. Ela teve a salvação da sua vida. Então, Jesus é isso. Jesus, Ele é médico dos médicos. Jesus, Ele é Salvador. Além de curar, Jesus quer salvar. Mas primeiro Ele quer salvar. E depois Ele cura. Porque o mais importante, querido, o mais importante para nós, para o ser humano, é a salvação. Porque Deus trabalha com propósito. A gente tem uma enfermidade, que através daquela enfermidade você vai conhecer o céu. Um dia nós vamos partir daqui, né? A palavra fala que o tempo que a gente nasce e um tempo para morrer. E morrer, queridos, não fique triste.
É a maior certeza do ser humano. O arrebatamento da igreja. De duas formas nós vamos o céu. Ou é ser arrebatado, ou é passando pela morte. Mas glória a Deus por isso, né? A palavra fala também que feliz morre no Senhor, cansa no Senhor, adormece no Senhor. Porque o cristão não dorme, não morre, ele adormece, porque um dia terá despertado. Amém, queridos? Estão entendendo? Glória a Deus, aleluia. Queridos, então a fé permite àquele que crê tratar o futuro como se fosse o presente. A fé permite àquele que crê tratar o futuro como presente. Às vezes você pensa lá, eu vou ser curado amanhã. Pode ser curado hoje. Hoje é culto de curas e milagres. De repente você está passando aí por um problema na sua vida, não sei o qual, mas Deus conhece. Creia. Se posicione em fé. E coloque aos pés do Senhor. A tua cura está aqui. Tua libertação está aqui. Que bom que você está aqui. Amém? A fé permite àquele que crê tratar o futuro como se fosse o presente. E o invisível como o visível. Então sim, o invisível, aquilo que você não vê, se tornar visível. Essa tem que ser a nossa fé. Aquilo que nós não vemos com os nossos olhos, né? Nós tornar visível pela fé. Em Hebreus 11, 1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, a nossa fé, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Ora, a fé é a certeza, não é uma incerteza. A nossa fé, ela nos dá a condição de certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, esperamos, mas no momento não estamos vendo e nós precisamos ver. Por isso esperamos. O mundo, queridos, o mundo quer que a gente creia em tantas coisas, menos em Deus. Então o mundo nos oferece tantas condições que nós dependemos ou nos levem a depender mais das coisas terrenas do que próprio em Deus. E pelo contrário, nós temos que depender de Deus, porque todas as coisas foram criadas por Ele. E daí nós nos apropriamos, porque é a nossa herança. Eu creio que Deus deixou a medicina como uma condição de salvação para nós. Porque Deus capacitou o ser humano. Deus capacitou o homem para que ele estudasse, né, e se aprofundasse, né, na criação de remédios, cirurgias, para que o homem fosse beneficiado. A palavra fala que todas as coisas foram criadas por Ele. E Deus capacitou o homem para isso. Então sim, o mundo quer que nós creamos que um político é a solução dos problemas. Não é. Não vai ser a política. A solução dos problemas é Jesus. Ele lá está consumado. Tudo já está feito. Aquilo que eu preciso está nele. Está em Jesus. Então não é a política. O mundo quer que eu creia em determinada pessoa para resolver meus problemas. Não é. Não é o ser humano que vai resolver meu problema. Meu problema quem vai resolver é Jesus. Eu tenho que ter essa fé. Que Jesus é quem resolve. Claro que Deus vai usar um irmão para nos abençoar. É claro. Mas, queridos, vem do alto. Não espere as coisas da terra. A terra, ela vai produzir se Deus quiser. Porque quem manda chuva para a terra é Deus. Quem determina todas as coisas é o próprio Deus. Então
Nós temos que crer em Deus, crer em Jesus e não esperar que o homem é a solução. O mundo quer que você creia em um diagnóstico médico ou em remédio. Temos aprendido aqui, quando a gente não tem aquela fé genuína em Deus, precisamos utilizar um remédio, amém. Mas não tenha fé no remédio, tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus, porque é através dele a solução. Também o mundo quer que eu creia que o dinheiro é a solução. Não é, queridos. Não é a solução. Tem pessoas que têm recursos, mas estão em depressão. Você tira uma vida. Não é, o dinheiro não é a solução. A solução é Deus. 2 Coríntios 7 diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Queridos, não é pelo que eu vejo, é pelo que eu creio. É pelo que eu creio, não é pelo que eu vejo com o meu olho, mas é aquilo que eu creio no meu coração, ainda que eu não estou vendo, ele vai vir. Essa tem que ser a nossa fé. Marcos 9, 23 diz assim: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Queridos, tudo é possível, basta nós crermos. Ele não está na solução humana. A nossa solução está em Jesus. Está em Jesus, está na palavra. Tudo que precisamos está em Jesus. Não é nas coisas do mundo. Deus vai abençoar. Porque as coisas do mundo, por exemplo, um carro, ele nos abençoa, nos deslocando, né? Para tudo que é lugar, para onde a gente quiser, o carro nos leva. Mas foi Jesus que me abençoou com aquele carro. Então, a minha fé não deve estar nas coisas do mundo, mas estar em Deus. Queridos, eu queria aqui testemunhar uma das coisas que Deus fez na minha vida. Por exemplo, é uma história real. Eu estava com 33 anos, 33 anos, e a Raquel estava com 35. Mais ou menos isso. Tá. A gente, família, eu casei com 27 anos, né? Então passou-se um tempo, a gente já tinha curtido a vida de casado. E eu creio, né? Eu creio que o propósito de uma família é ter filho, né? Porque a palavra fala que os filhos são herança do Senhor, e eu queria, né? Uma herança. E a gente tentou ali, né? Natural, não aconteceu. A gente foi para a medicina. Por isso eu falo que Deus usou a medicina. Deus capacitou o homem para que, intermédio da medicina, nós fôssemos abençoados. Através da cura, através do filho, por exemplo. Então a gente procurou um médico e fomos com ele. E ele nos recomendou que nós fizéssemos um tratamento. Amém. Nunca deixamos de orar, né? Tá aí o nosso grupo familiar. Quando a gente frequentava o grupo, era o grupo familiar do Luiz. A gente abriu nosso coração no grupo familiar. A gente quer ter filho, né? Oração e também ação. Oração e ação, dentro de um propósito. E fomos para a medicina. Buscamos o médico, e o médico
Obrigado, querido. O médico nos recomendou fazer um tratamento. Fizemos o tratamento. A Raquel não podia ovular. Foram colhidos 4 óvulos. 4 óvulos. Fecundados 4 óvulos. Queridos, eu creio. Fecundou, houve vida. Fecundou, houve a junção, vida. Para mim, eu creio. Primeiro momento, foi colocado 2 óvulos. O Arthur e mais um. Que está no céu. Para nós, está no céu. Porque é uma vida. Graças a Deus, temos aí o Arthur com 10 anos já. Né? E um bonitão chamado Flávio, que nunca nós esquecemos. Ele ficou congelado por dois anos. 2 anos. A gente nunca esqueceu dele, porque ele é uma vida. Ele estava ali congelado, ele era uma vida. A gente orava, a gente falava, nós vamos buscar, porque era o nosso filho. Essa era a nossa fé. Estava lá e nós orava por ele. Coberto de nitrogênio. Que fica congeladinho. Quando saiu de lá, saiu com o narizinho cheio de... Queridos, nós não esquecemos dele. Eu estou contando esse testemunho assim, com pessoas. Eu sempre estou testemunhando o que Deus fez na vida da minha família. Então a gente foi buscar ele. Declarava, orava. Quando a gente foi, o Arthur nasceu com 1 ano e 4 meses, nós fomos buscar o Flávio. E nós fomos lá. Quando entramos, né, no processo ali para a implantação desse óvulo, a gente estava orando. A nossa fé, nós ia trazer para o filho. E daí a Raquel entrou para a sala, eu fiquei numa outra sala ali, orando. Daí eles trouxeram ela de volta para a sala e a mulher falou para ela assim, ó, você pode dormir. Olha o que a mulher falou. Você pode dormir agora. Descansa, fica quietinha, fica nessa posição. E a Raquel falou para ela, não, eu vou orar. Eu vou orar. E assim a gente ficou orando. Deu um tempo, a gente veio para casa. Com 7 dias, né? 4 dias. Com 4 dias, queridos, nós voltamos lá no médico para fazer o ultrassom. Isso. Com 4 dias, ela tem sangramento. Queridos, culto de milagre, curas e milagres, é poder puro. Vou falar para vocês. Porque a Raquel começou a ter um sangramento e a gente foi no médico. Ele falou, não, o teu organismo está absorvendo, está expelindo esse feto. E a gente não aceitou, queridos. Então a gente não aceitou uma palavra declarada. A gente não aceitou uma palavra declarada no médico. O teu organismo está expelindo. E voltamos para casa. Voltamos para casa. Era um sábado. Era uma quarta. No sábado tinha culto de curas e milagres. E nós fomos ali na Itália, na rua Itália. E estávamos ali. A André do Matites nem sabia o que nós estávamos passando. Ela veio orar na barriga da Raquel, você não vai perder esse filho. Queridos, poder de Deus, culto de milagres. Por isso, queridos, venham, traga teu vizinho. Esse é o lugar dele estar. E tá aí o bonitão, com 8 anos. Por quê? Porque nós não aceitamos uma palavra declarada. A palavra fala que as nossas palavras têm poder de curar ou matar. Então nós temos que cuidar com o que a gente declara. A vida é pautada pelas nossas palavras.
Se eu falo que a minha vida é uma bênção, a minha vida é uma bênção. Se eu falo que o meu filho é uma bênção, o meu filho é uma bênção. Se eu falo que ele vai na escola, ele vai bem na escola. Se eu falo que ele não presta, ele não presta. O que eu quero para a minha vida da minha família, para o meu trabalho? Meu trabalho não presta. Eu não gosto do que faço. Você não faz. Então, queridos, estou contando esse testemunho porque a gente tem que cuidar com o que a gente declara. A palavra declarada, a gente coloca fé nela. Fé para abençoar ou fé para amaldiçoar. Amém, queridos? Estão entendendo a minha mensagem? Glória a Deus, Deus seja louvado. Queridos, Salmo 121 diz assim. Salmo 121, 1 e 2. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Queridos, o nosso socorro vem do Senhor. Aquilo que eu falei, Deus deixou a medicina para nos abençoar? Sim. Mas o nosso socorro vem do Senhor. É através dele, só por ele. Só por ele. Queridos, e voltando a mensagem ali a respeito da mulher, fluxo de sangue, eu queria colocar o segundo ponto: seguir os passos de Jesus. Então o texto diz que essa mulher veio por trás de Jesus e a tocou. Quando caminhamos com Jesus, a nossa vida é transformada. Aquela mulher, foi até Jesus, caminhou com Jesus até alcançar Jesus, e a vida dela foi transformada. E Jesus nos convida e nos ensina a seguir Ele, Jesus veio nos chamar para caminhar com Ele, para que a gente tenha uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida abundante. É só caminhando com Ele, assim como aquela mulher, ela caminhou com Jesus. João 14, 6 diz assim: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Queridos, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. O único caminho é só Jesus. É só através dele. Ele é a nossa saída. Ele é a verdade. Ele é a vida. Jesus é o caminho. Ele nos ensinou a orar, a obedecer à vontade do Pai, amar ao próximo, perdoar. Ele deixou o exemplo para nós e devemos seguir. Seguir Ele para sermos curados das nossas dores, sermos transformados em nossa alma. Quando Jesus conquista o nosso coração, Ele cultiva em nós o desejo de segui-lo. Queridos, aquela mulher se sentiu atraída pela pessoa dele, pelo que ele já tinha ouvido do que ele fazia. Quando ela ouviu que Jesus ia passar, ela falou, a solução do meu problema é Jesus. E ela seguiu ele, e ela tocou ele, e ela foi curada. Queridos, então hoje é culto de curas e milagres. Como esta mulher, nós estamos diante de quem pode e quer curá-los, e quer nos curar de toda enfermidade física, da alma e de tantas dificuldades. Assim como ela, se exponha, se renda, não se importe com a opinião dos outros. Queridos, é isso aí. O que nós devemos fazer? Nos render a Jesus, nos render aos pés dele. Ele é a nossa saúde, ele é a nossa fonte de vida para toda e qualquer situação que a gente esteja passando. Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas o que eu posso dizer para você,
Jesus é a saída. Jesus é a tua fonte de cura, a tua libertação, a cura da tua enfermidade, a salvação da tua família. É só Jesus. Assim como ela, se exponha, se renda, não se importe com a opinião dos outros. Precisamos entender que os planos do Senhor não são os nossos. O ser humano, ele traça uma jornada. Ele pensa no dia de amanhã como se fosse hoje. E o dia de amanhã não chegou. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Então nós temos que caminhar no propósito do Senhor, não no nosso propósito. As nossas vontades querem nos levar a vários caminhos, mas não são os caminhos que o Senhor quer para nós. O Senhor tem os seus propósitos para com a nossa vida, e os propósitos do Senhor sobre a nossa vida são propósitos de vida, vida abundante, vida eterna. Então não adianta o ser humano querer ganhar o mundo, pensar em trabalhar para ter. Quem nos sustenta é o Senhor. Não é o quanto trabalho que vai me dizer o quanto eu vou ter. Quanto vou ter, quem diz é o Senhor. Porque é Ele que me dá força, é Ele que me sustenta. Queridos, se Ele não nos despertar toda manhã, não vai adiantar de nada. Porque a nossa vida está no controle dEle. Quem nos deu vida é Ele. Quem é o nosso dono é Ele. Nós pertencemos a Ele. Se o homem entendesse, se o homem compreendesse a vontade de Deus, o mundo seria diferente. O mundo seria diferente. Ele faria aquilo que o Senhor quer que faça. Amar, se sujeitar, cuidar de pessoas. O mundo, ele diz, ele quer dizer que quanto mais eu tenho, é o que eu sou. Mas não é isso que a palavra fala. A palavra fala que é o que eu sou, é aquilo que eu pratico no reino, aquilo que eu faço para o reino. A palavra fala que maior é aquele que serve. Não é o quanto que eu tenho que me diz o que eu sou. A palavra diz que eu sou filho, eu sou herdeiro, portanto eu sou rico. Não pelo esforço meu, não, foi pela graça. Porque tudo para mim está disponível. É herança de filho. Você devemos crer nessa palavra. Queridos, eu quero também contar outro testemunho. Se eu fosse contar testemunho, eu tenho vários testemunhos para contar. Mas também, sobre palavras declaradas. Certa pessoa trabalhava conosco, seu Geraldo Gouveia. E em determinado sábado ele casou a filha dele. Fez o casamento. Teve a infelicidade de... Eu não me lembro se foi no mesmo sábado ou foi no domingo, mas para mim parece que foi no domingo. Ele falou assim: olha o poder da palavra. Olha o poder da palavra declarado. Ele falou assim: casei minha filha, agora eu posso morrer. Sabe o que aconteceu? Querem saber? Na mesma noite que ele falou essa palavra, ele teve um derrame. Na mesma noite ele teve um derrame. Foi socorrido, foi levado ao Hospital do Trabalhador, e ele ficou por ali vários dias internado. E a mulher dele trabalhava com a gente, ele trabalhava com a gente também, a mulher dele também trabalhava. E sempre, todos os dias eu perguntava: e daí, como é que está seu Geraldo, Dona Divina? Divina Isabel é o nome dela, falecida também. Está com Jesus, os dois estão com Jesus. E ela falou assim: está naquela situação, está lá no Hospital do Trabalhador. Não sei, estamos esperando o pior, ela falava. Daí eu falei para ela assim: Divina, sobe lá no meu escritório que eu vou orar com você. Queridos, primeira coisa que eu fiz, claro, direção do Espírito Santo.
e pedir perdão pela palavra dele declarada. Pasmem vocês. A filha dele naquela tarde foi visitar o pai e os médicos perguntaram para ela: você tem fé? Ela falou: eu tenho fé. Daí eles falaram assim: pois é, o seu pai está recuperando. O teu pai está recuperando. E não era. Com certeza eles sabiam o que eles estavam falando, né? E não era para ele estar se recuperando. Queridos, então a gente orou, eu pedi perdão por aquelas palavras declaradas, e na mesma tarde o seu Geraldo começou a se recuperar. Não demorou muitos dias, saiu do hospital. Eu tive a oportunidade de estar na casa dele, orando com eles, confessando Jesus, e ele está no céu. Poder da palavra. Então a gente tem que cuidar o que a gente declara. Eu falei um pouquinho atrás ali, as nossas palavras têm poder de criar ou destruir, palavra de vida ou palavra de morte. Então a gente tem que cuidar com o que a gente declara. Terceiro ponto da minha mensagem: Jesus deu uma nova vida para aquela mulher. Queridos, sangue é vida. Se nós temos o sangue, acabou a vida. E aquela mulher, há 12 anos, né, vinha padecendo daquela hemorragia. Ela estava perdendo a vida. Mas Jesus restabeleceu a vida dela. Como? Curando, libertando. Antes de alguém ser salvo, ele não conhece o caminho da paz. A salvação do Senhor leva-nos a caminho de paz. Ele disse para aquela mulher: vá em paz. Vá em paz. Aquela mulher era uma mulher atribulada, porque há 12 anos já tinha gastado tudo o que tinha e não tinha sido curada. A partir do momento que ela toca em Jesus, ela foi curada. A partir dali, toda a aflição dela tinha cessado, toda a tribulação, toda a dor. Temos paz com Jesus. Apesar de passarmos por circunstâncias difíceis, passamos por ela com paz. O cristão que crê em Jesus, o homem que crê em Jesus, por mais terrível a situação, o Senhor Jesus fala assim, ó: tem de bom ânimo, né? Não se desespere. Nós vemos ali os discípulos, né, passando por uma tribulação. Jesus estava no barco e ele se levantou ali e mandou a tempestade acalmar. O que nós cristãos devemos fazer? Se posicionar em fé e mandar a tempestade se acalmar, ter paz. Estava escutando uma mensagem do Pio agora à tarde, e ele falando, e eu creio nisso, que muitas vezes a gente ora querendo que aconteça nesse exato momento. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas às vezes o propósito de Deus vai acontecer amanhã. Oramos hoje e não aconteceu, vamos descansar, vamos ter paz. Amanhã vai acontecer, porque nós estamos pedindo para o Criador, o autor de todas as coisas. Além disso, ela ganhou a salvação. É aquilo que eu falei lá no início. Ela foi curada, mas o mais importante foi a salvação. Foi a salvação da vida dela. E Jesus veio para salvar. Ele vai curar? Ele vai curar. Mas o que Jesus quer que o ser humano faça é se renda aos pés dele. Se curve perante ele. Reconheça quem é Jesus. Porque é através da salvação. Além disso, ela ganhou a salvação. Ele disse: a tua fé te salvou. Mesmo Jesus estando com ela,
ele declarou que ela estava salva, que iria morar no céu com ele. Jesus sabia o que tinha acontecido quando aquela mulher o tocou. Ele podia ter ficado quieto e seguido adiante, caminhado, sem dizer nada, né? Porque muitas pessoas o tocavam, porém ele quis deixar o exemplo de fé desta mulher. E com esse testemunho, ela estava o glorificando. Queridos, por que Jesus perguntou quem tinha tocado? Porque ele queria que o nome desse fosse glorificado. Ele podia ter ficado quieto. Ela tinha sido curada? Tinha sido curada. Mas ele quis que o nome dele fosse glorificado. Aí ele perguntou, quem me tocou? Quem me tocou? Foi para que o nome dele fosse glorificado. Em Lucas 17, esse versículo eu não passei, Jesus curou, aqui conta a história de 10 leprosos, que Jesus curou. Porém, no versículo 17, vemos que um só glorificou, e os outros 9 já tinham esquecido, apenas este foi salvo. No versículo 19, Jesus diz a este leproso, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Os outros 9 receberam a cura, porém, a salvação apenas este que o glorificou. Então está contando a história de 10 leprosos. Todos já conhecem essa história. Um voltou para agradecer, um voltou para glorificar, para que o nome de Jesus fosse exaltado. Os outros receberam a cura, foram curados, mas não tiveram a salvação. Através da nossa salvação, nós glorificamos Jesus. Filipenses 13, 20 diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, nós não pertencemos aqui. Estamos aqui, mas não somos aqui. Nós retornaremos de onde viemos. Amém, queridos? E, concluindo nossa mensagem nesta noite, a glorificação do nome de Jesus fecha um ciclo de fé. Quando nós o glorificamos Jesus, nós fechamos um ciclo de fé. Por quê, queridos? Porque nós cremos nele. E por crermos em Jesus, nós o adoramos. Nós se prostramos, nós nos rendemos a ele e glorificamos por tudo que ele faz na nossa vida, por tudo que recebemos, pelas bênçãos recebidas de Deus. A cura, entre outras coisas, temos que testemunhar e testificar. Por que eu quis testemunhar aqui da vida do seu Geraldo e a vida do Flávio, que Deus tem feito? Para glorificar o nome de Jesus. E isso eu faço, queridos. Na empresa, eu faço onde a gente conversa, né? Que Deus nos dá a oportunidade de falar o que Deus faz na nossa vida, é para glorificar o nome dele. Porque entendemos que tudo vem dele, que a nossa vida, que a nossa família pertence a ele. E os milagres que acontecem na minha vida, na vida da minha família, é através de Jesus. Temos que mostrar Cristo, engrandecer o seu nome às pessoas, servir Cristo, amar pessoas como ele amou. Porque eu amo, eu falo de Jesus. Porque eu amo, eu levo as vidas a serem tocadas por Jesus. Aquela mulher ouviu, alguém falou de Jesus para ela, e ela creu. Então eu amo, por isso eu falo de Jesus. Eu amo, por isso eu falo que Jesus cura. Eu amo, por isso eu trago para o culto de curas e milagres. Eu amo, por isso lá na empresa eu falo de Jesus. Queridos, essa história aconteceu há mais de 2000 anos e continua glorificando e exaltando o nome de Jesus. Essa história, como eu falei lá no início, aconteceu há muito tempo atrás.
Mas foi uma história tão linda, tão poderosa, que hoje a gente extrai bênçãos para a nossa vida. Não vamos fazer como os 9 leprosos que não voltaram a agradecer. Vamos ser gratos a Deus por tudo que Deus tem provido, por tudo que Deus tem feito na nossa vida, por todos os milagres. Como eu também falei lá no início, o fato de Deus nos acordar de manhã é um milagre. Se Ele tirar o ar da nossa vida, né, tirar o nosso fôlego de vida, nós descansamos. Então, se nós estamos aqui caminhando, se nós estamos aqui nesse culto de milagre, é porque aconteceu um milagre. É porque nossa vida está no controle dele. E Ele nos desperta. Antes, tenhamos um coração grato. E o nosso testemunho testificará o poder de Deus em nossas vidas. E na vida das demais pessoas. Queridos, sejamos gratos a Deus. Sejamos gratos a Deus por essa história dessa mulher que creu. Sejamos gratos a Deus pela vida que temos, pelos recursos que temos, pela nossa salvação. Vamos ser gratos a Deus. Amém, queridos? Queria pedir que os irmãos se colocassem em pé. Quero agradecer o Papi e Priscila, que nos deu a oportunidade de estarmos ministrando. Quero falar para vocês que essa mensagem falou comigo. Eu espero que ela tenha falado com vocês. Amém.